Todas riram por ela ter engravidado de um fazendeiro pobre, até que a verdade vem à tona. Você já viu uma cidade inteira rir da desgraça de uma mulher? Pois foi exatamente isso que aconteceu em São Bento do Sertão, no interior do Brasil. Clara, uma jovem de apenas 22 anos, filha de comerciante respeitado, engravidou de um fazendeiro pobre. As pessoas riram, apontaram o dedo, julgaram sem dó. Mas o que ninguém sabia é que esse homem simples escondia um segredo capaz de virar a vida de todos de cabeça para baixo. E eu vou te contar essa história agora. Mas antes, se inscreva no canal, porque você vai se emocionar com cada detalhe dessa trajetória de dor, amor e superação. E eu te prometo, no final, você vai descobrir uma verdade que ninguém da cidade poderia imaginar. Clara era conhecida em toda a cidade de São Bento do Sertão. Tinha apenas 22 anos, mas já carregava sobre os ombros o peso das expectativas da família. Seu pai, seu Amaro, dono de um armazém respeitado na região, sempre sonhou em ver a filha casada com algum comerciante rico, alguém que pudesse trazer ainda mais prestígio ao sobrenome da família. Clara, no entanto, não sonhava com riqueza. Gostava de caminhar pelas ruas de paralelepípedo da cidade, cumprimentar as pessoas, sentir o vento quente do sertão bater em seu rosto. Era bonita de um jeito natural, pele clara, cabelos longos e escuros, e um olhar sereno que escondia profundezas que poucos percebiam. Naquele tempo, muitas moças da idade dela já estavam prometidas em casamento. Mas Clara sempre dizia, em conversas baixas com a mãe: "Mãe, eu não quero casar por interesse. Quero casar por amor. Quero um homem que me respeite, que me olhe como se eu fosse única." A mãe, Dona Inês, sempre a escutava com ternura, mas também com preocupação. "Filha, o amor é bonito, mas o mundo cobra outras coisas. Seu pai não vai aceitar um genro qualquer." Clara suspirava, sentindo no peito um aperto que não sabia explicar. Ela não queria ser como tantas mulheres da cidade que viviam presas em casamentos sem afeto, exibindo joias na praça, mas chorando baixinho no silêncio de casa. No fundo, Clara sonhava com algo maior. Um amor verdadeiro, mesmo que viesse de um homem simples, mesmo que fosse contra a vontade do pai. E era justamente esse desejo que, em breve, iria mudar o destino dela para sempre. Mateus tinha 28 anos. Era um homem de presença marcante, desses que chamavam atenção mesmo sem dizer uma palavra. Alto, braços fortes do trabalho pesado no campo, pele queimada de sol e cabelos castanhos sempre desalinhados pelo vento do sertão. Vivia sozinho em um pequeno sítio a alguns quilômetros da cidade, herança do pai, falecido quando ele ainda era adolescente. Era considerado por muitos apenas mais um fazendeiro pobre, desses que lutavam com a terra seca e com as dívidas. Mas quem olhava nos olhos de Mateus via algo diferente. Havia ali uma mistura de firmeza e dor escondida. Na cidade, ele era respeitado pelo trabalho duro, mas nunca foi visto como um bom partido. As moças comentavam baixinho, rindo entre si na praça. "Bonito ele é, mas o que adianta beleza sem dinheiro? Quem casar com ele vai viver debaixo de goteira em casa de barro." Essas palavras não chegavam até Mateus, mas se chegassem, talvez não o abalassem. Ele não tinha tempo para vaidades. Seu mundo era feito de acordar antes do sol, cuidar dos animais, plantar, colher, lutar contra a seca e, acima de tudo, carregar a memória do pai no coração. Apesar de toda a dureza da vida, havia nele uma sensibilidade rara. Certa vez, quando ajudava uma vizinha viúva a consertar a cerca, ela comentou: "Mateus, você merecia ter alguém que cuidasse de você. Um coração bom assim não devia ficar sozinho." Ele apenas sorriu com um olhar distante e respondeu: "Dona Antônia, o destino sabe o que faz. Se for para ser, um dia aparece alguém. Até lá, é só eu e a lida do campo." Mateus não imaginava que esse alguém estava mais perto do que pensava, e que um simples encontro no meio da estrada iria mudar não só sua vida, mas também a de Clara. "E me conta,
De que cidade você está assistindo essa história agora? Era fim de tarde em São Bento do Sertão. O sol já se escondia atrás das serras, pintando o céu de tons alaranjados. Clara voltava da casa de uma amiga montada em um cavalo da família. A estrada de terra estava silenciosa, apenas o som dos grilos e do vento seco soprando pelo campo. De repente, um estouro de galinha d'Angola assustou o animal, que empinou em desespero. Clara, sem experiência, agarrou-se às rédeas, mas o corpo leve não resistiu. O cavalo disparou estrada afora e o coração dela batia acelerado, sem saber o que fazer. Foi nesse instante que Mateus surgiu. Ele vinha com seu cavalo carregado de lenha, voltando do sítio. Quando viu a cena, reagiu rápido. "Segura firme!" gritou, esporeando seu animal para alcançar o dela. Com um movimento seguro, encostou o cavalo ao lado do de Clara, estendeu o braço e puxou as rédeas, controlando o animal assustado. O cavalo de Clara foi diminuindo o galope até parar, ofegante no meio da estrada. Clara tremia, a respiração descompassada. Mateus desceu do cavalo imediatamente e segurou seu braço, preocupado. "A senhorita tá bem? Não se machucou?" Ela ainda ofegava, tentando se recompor. Eu achei que fosse cair. Muito obrigada, moço." Mateus a olhou por alguns segundos e pela primeira vez, Clara reparou naquele rosto marcado pelo sol, mas bonito de um jeito rústico, sincero. Ele sorriu, aliviado. "Cavalo assustado é bicho traiçoeiro, mas não se preocupe, comigo não vai cair, não." Clara sentiu o coração disparar de uma forma diferente. Era como se tivesse encontrado, de repente, uma segurança que nunca havia sentido antes. Os dois ficaram ali por alguns instantes, em silêncio, até que ela ajeitou os cabelos e disse: "Sou Clara, filha do seu Amaro." "Eu sei quem é a senhorita", respondeu ele com um tom respeitoso. "Eu sou Mateus, moro ali no sítio do Riacho." Houve um silêncio constrangedor quebrado por Clara. "Espero um dia poder retribuir sua ajuda. Se não fosse por você, eu tinha caído feio hoje." Mateus apenas balançou a cabeça, sem graça. "Não precisa agradecer. O que importa é que está bem." E assim, naquela estrada de terra, sob o pôr do sol do sertão, nascia uma ligação que iria mudar o destino dos dois para sempre. Depois daquele dia na estrada, Clara e Mateus passaram a se encontrar com mais frequência. A princípio, eram encontros casuais. Um cumprimento rápido na feira, um olhar discreto quando se cruzavam na missa de domingo. Mas o destino parecia conspirar para aproximá-los cada vez mais. Certa tarde, Clara decidiu caminhar até o riacho para colher flores silvestres e encontrou Mateus cuidando do gado próximo dali. Ele a viu de longe e, sem resistir, aproximou-se. "Boa tarde, Clara", disse, tirando o chapéu em sinal de respeito. "Boa tarde, Mateus", ela respondeu com um leve sorriso. "Parece que o riacho gosta de juntar a gente." Ele riu baixinho, meio sem jeito. "Ou talvez seja a vida querendo mostrar que nem tudo precisa ser por acaso." Clara abaixou o olhar, sentindo o coração acelerar. Havia algo na voz dele que a desarmava. Um jeito de falar simples, mas cheio de verdade. Aos poucos, os encontros se tornaram intencionais. Clara inventava desculpas para sair de casa, enquanto Mateus esperava embaixo do velho pé de um buzeiro na beira do caminho. Ali, longe dos olhares da cidade, eles conversavam por horas, riam, juntos, e aos poucos, as mãos se encontravam com timidez. Uma noite, sob a lua clara, Clara confidenciou: "Mateus, se meu pai souber que estou aqui com você, ele nunca vai perdoar. Ele já tem em mente outro destino para mim." Mateus suspirou fundo, olhando para o céu estrelado. "Eu não tenho ouro nem posses. Só tenho minhas mãos calejadas e o coração que é teu desde o dia que te vi naquela estrada. Mas se depender de mim, Clara, eu luto contra o mundo para ficar contigo." Ela segurou firme as mãos dele, os olhos marejados de emoção. "Eu não quero riquezas, Mateus. Quero apenas alguém que me veja de verdade. E esse alguém é você." Os dois se abraçaram forte, como se naquele instante pudessem se proteger de toda a maldade do mundo. Mas eles sabiam que não seria fácil. Na cidade,
As línguas afiadas não perdoariam, e na casa de Clara, a vigilância do pai crescia a cada dia. Mesmo assim, o amor dos dois florescia no silêncio da noite, escondido nos becos da cidade e nos cantos do campo. Um amor puro, mas proibido, que carregava em si a promessa de sofrimento e também a centelha de algo grandioso. Se essa parte da história já te emocionou, deixe o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam essa narrativa de dor, amor e reviravolta. Os meses foram passando e os encontros de Clara e Mateus se tornaram parte da rotina dos dois. Eles já sabiam o horário do outro só de olhar o céu. Quando a tarde caía e o vento trazia cheiro de terra, era hora de se encontrarem no pé de um buzeiro, o mesmo que testemunhara o primeiro toque de mãos. Certa manhã, Clara acordou diferente. O corpo parecia mais pesado, o estômago embrulhava com qualquer cheiro de comida e um cansaço que ela não conhecia antes tomava conta do dia. Tentou esconder, mas Dona Inês notou de imediato. Você está pálida, minha filha. Quer que eu faça um chá? Deve ser só fraqueza, mãe. Clara respondeu sem encarar. Acho que preciso descansar. Os sintomas insistiram. Veio a tontura, veio o enjoo. E veio também um atraso que ela não podia ignorar. O coração de Clara acelerava cada vez que pensava na possibilidade. Passou a mão no ventre ainda plano e sentiu um arrepio de medo e esperança ao mesmo tempo. Na tarde seguinte, ela tomou coragem e foi até a casa de uma parteira experiente, Dona Ceiça, mulher de fala mansa e olhos que liam a alma. Sente aqui, Clara, disse a parteira. Me diga com sinceridade, o que está sentindo? Clara respirou fundo, lutando com as palavras. Tô enjoando, Dona Ceiça, e acho que minha menstruação não vem há um tempo. Entendi. A parteira segurou suas mãos e fez as perguntas de praxe. Depois examinou com cuidado. Ao final não havia mais dúvidas. Minha filha, você está grávida. Clara ficou em silêncio. O mundo pareceu parar por um instante. As lágrimas vieram sem barulho, escorrendo devagar. Dona Ceiça a abraçou como quem ampara uma tempestade. Não se desespere. Uma criança é bênção, mas eu sei que sua vida vai complicar. A cidade fala demais. Se fortaleça e leve essa notícia primeiro ao pai da criança. Ele precisa estar ao seu lado. No mesmo fim de tarde, Clara encontrou Mateus debaixo do umbuzeiro. O céu começava a ganhar estrelas e a brisa leve batia no rosto dos dois. Você tá estranha, Clara, tá pálida. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele com a voz baixa e tensa. Ela engoliu em seco, juntou coragem e falou com clareza, olhando dentro dos olhos dele. Mateus, eu tô grávida. O silêncio que se seguiu foi tão grande que dava para ouvir o farfalhar das folhas na copa. Mateus levou a mão à boca, surpreso, os olhos marejando. Deu um passo à frente, depois outro, até segurar o rosto de Clara com cuidado. Grávida, repetiu como se precisasse se acostumar com a palavra. De mim? Sim, de você, respondeu firme e ao mesmo tempo tremendo por dentro. Mateus respirou fundo, as lágrimas finalmente caindo. Então a gente não tá mais sozinho nesse mundo. Ele a abraçou forte, num gesto que dizia tudo. Eu juro, Clara, eu vou cuidar de você e dessa criança. Nem que eu tenha que trabalhar dia e noite, nem que eu tenha que vender o que eu não tenho. Você não vai passar necessidade. Vocês dois não vão. Clara chorou no ombro dele, entre medo e alívio. Eu tenho medo, Mateus. Meu pai, a cidade, as pessoas não vão entender. Deixa falarem, respondeu com firmeza. Gente que não conhece nossa luta não tem direito de julgar. A nossa família começa hoje. Eu vou te proteger. E tem uma coisa que eu nunca te contei. Ele hesitou, como se carregasse um peso antigo. Não agora. Ainda não é hora. Mas eu prometo que, quando for o momento certo, você vai entender tudo. Clara o encarou, surpresa. Que segredo é esse? Um dia você vai saber, Clara. E quando souber, vai perceber que... Ele parou, buscando as palavras. Vai perceber que o que dizem sobre mim não é toda a verdade. Mas, por enquanto, a gente precisa pensar no que é urgente. Você, a criança, um lugar seguro. Mateus passou a juntar cada moeda.
Consertou a cerca de um vizinho em troca de mantimentos. Vendeu uma bezerra que ele criava com carinho e começou a erguer, nos fundos da casa simples, um quarto pequeno, de janela virada para o nascente. Queria que a luz da manhã fosse a primeira coisa a tocar o rosto do filho. Em uma das noites, ele levou um tecido azul claro, baratinho, para que Clara costurasse uma cortina. Eu não sei se é menino ou menina, mas azul combina com o céu do nosso sertão, disse, sorrindo de lado. Combina sim, respondeu ela emocionada, e esse quarto vai ter cheiro de vida. Enquanto isso, Clara tentava adiar o inevitável em casa. Vestidos mais largos, passos silenciosos, evasivas diante das perguntas da mãe. Mas Dona Inês, experiente, começou a perceber. Uma tarde, chamou a filha na cozinha. Clara, olha nos meus olhos. Você está esperando um filho, não está? Clara ficou imóvel, o punho apertando o tecido do vestido. Tô, mãe, confessou com a voz embargada. Eu amo o Mateus. Dona Inês levou a mão ao peito, sentindo o peso do mundo. Minha filha, seu pai não vai aceitar. Ele já fala de casamento com o filho do seu Otávio, do armazém. Mãe, eu não quero essa vida, disse Clara firme, mesmo chorando. Eu quero o pai do meu filho ao meu lado. Naquela noite, a notícia bateu na porta de seu Amaro como um trovão. Palavras duras foram ditas, portas foram fechadas com força e a casa que antes era abrigo virou campo de batalha. Clara se encolheu no quarto, enquanto ouvia a voz do pai no corredor, indignada, ferida pelo orgulho. Engravidar de um fazendeiro pobre. Onde foi que eu errei? Onde foi que essa menina perdeu a cabeça? No dia seguinte, sem conseguir suportar, Clara encheu uma sacola com poucas roupas e saiu de casa antes do amanhecer. Caminhou até o sítio, os olhos ainda molhados, o coração apertado, mas decidido. Bateu à porta de madeira e Mateus, ao ver, entendeu tudo sem uma palavra. Aqui é sua casa, Clara, disse abrindo a porta e os braços. E vai ser a casa do nosso filho também. Eles se abraçaram longamente, como quem encontra fôlego depois de quase se afogar. Naquele abraço, o medo cedeu lugar à coragem. Mas do lado de fora, a cidade já começava a cochichar. Uma barriga crescendo, uma moça que não aparecia mais com a família, um fazendeiro simples. A tempestade estava por vir e eles sabiam. E assim, a notícia que muda tudo não foi apenas a chegada de uma vida, foi também o início da luta contra a língua da rua, o orgulho dos outros e os segredos que ainda precisam vir à tona. O amor de Clara e Mateus, agora, tinha um novo coração para proteger. Mas a cidade de São Bento do Sertão não ia deixar barato. O tempo passou e a barriga de Clara começou a crescer. No início, ela tentava esconder com vestidos largos e xales, mas em cidade pequena, nada fica em segredo por muito tempo. Bastou aparecer na missa de domingo, ao lado de Mateus, para que os cochichos começassem. Na porta da igreja, um grupo de mulheres se reuniu. O olhar delas não era de compaixão, mas de deboche. Olha só, a filha do seu Amaro, grávida de um fazendeiro pobre, murmurou uma, com um meio sorriso venenoso. Tinha tanto rapaz bom e rico querendo ela, escolheu justo esse, respondeu outra. Isso é o que dá sonhar demais, acaba acordando na lama, completou uma terceira, rindo alto. Clara ouviu cada palavra. O coração apertava como se fosse esmagado por uma pedra. Ela baixou a cabeça, disfarçar as lágrimas, tentando, mas Mateus percebeu. Segurou firme sua mão e a conduziu para longe dali. Não liga para o que falam, Clara, disse com voz firme. Eles não sabem da nossa verdade. Ela, soluçando, respondeu. Mas dói, Mateus. Dói ouvir tanta maldade. Parece que ninguém enxerga o que sinto de verdade. Na casa da família de Clara, a situação era ainda mais cruel. Seu Amaro, envergonhado com os comentários na cidade, deixou claro que não a reconhecia mais como filha. Você jogou fora o respeito da nossa família, gritava vermelho de raiva. Engravidar de um homem sem posses, sem nome, isso é uma desonra. Dona Inês tentava interceder, mas era contida pelo olhar duro do marido. Amaro, pelo amor de Deus, é a nossa filha,
implorava. Ela escolheu o caminho dela, agora arque com as consequências, respondeu ele, virando as costas. Clara, ferida, encontrou abrigo apenas na casa simples de Mateus. Ali não havia luxo, mas havia amor. Ele fazia questão de cuidar de cada detalhe, buscava água na fonte, ajeitava o quarto improvisado e todas as noites colocava a mão no ventre dela, sentindo os movimentos da criança. Mesmo assim, a maldade da cidade parecia persegui-los. Na feira, os olhares vinham carregados de julgamento. Algumas mulheres chegavam a rir quando Clara passava. Tá vendo? Achava que era princesa, agora virou mulher de pobre. Cochichavam, sem vergonha alguma. Clara segurava o choro até chegar em casa e, numa dessas noites, desabou nos braços de Mateus. Será que a gente errou, Mateus? Será que eu deveria ter obedecido meu pai? Ele a abraçou forte, sem deixar que ela caísse na tentação de acreditar naquelas palavras. Não, Clara, nós não erramos. Nós escolhemos o amor. E eu prefiro ser pobre com você do que rico ao lado de alguém que não ama de verdade. O olhar dele tinha tanta certeza que, mesmo em lágrimas, Clara conseguiu respirar fundo e acreditar de novo. Porém, dentro dela crescia não apenas uma criança, mas também o peso do julgamento, a solidão e o medo do que ainda estava por vir. A cidade ria, a família rejeitava. Mas naquela casa de chão batido, duas almas resistiam juntas, sem saber que o sofrimento ainda seria muito maior antes que a verdade viesse à tona. E você? Me conta nos comentários. Se estivesse no lugar de Clara, teria coragem de enfrentar a cidade inteira por amor ou teria desistido antes? O tempo parecia andar mais devagar para Clara. Cada dia era uma luta silenciosa contra os olhares atravessados, os cochichos e a dor de ter sido rejeitada pela própria família. Agora, já morava de vez no sítio de Mateus. A casinha simples, feita de barro batido e madeira, tinha apenas 2 cômodos, mas se transformara em seu refúgio. Mateus fazia de tudo para amenizar as dificuldades. Acordava antes do sol nascer, trabalhava no roçado, cuidava do gado magro, e ainda encontrava forças para preparar pequenas surpresas para Clara. Certo dia, chegou com um buquê improvisado de flores do campo. Não é muita coisa, mas pensei em você quando vi essas flores, disse, entregando com um sorriso tímido. Clara, emocionada, segurou as flores contra o peito. Para mim é tudo, Mateus. É tudo o que eu preciso. Mas a realidade era dura. A comida muitas vezes faltava. Mateus trabalhava de sol a sol, mas a seca castigava a terra e o dinheiro mal dava para o básico. Clara, grávida, sentia o corpo pesar mais a cada dia e mesmo assim ajudava como podia. Lavava roupas no riacho, costurava panos, Velhos cozinhava com o pouco que havia. À noite, exausta, se deitava no colchão gasto e Mateus se deitava ao lado, acariciando sua barriga. Nosso filho vai ser forte como você, Clara, dizia ele cheio de fé. Ela suspirava, tentando acreditar, mas as lágrimas molhavam o travesseiro. Só espero que não sofra como nós estamos sofrendo, Mateus. Enquanto isso, na cidade, as pessoas não perdiam a chance de espalhar maldade. Na venda, um rapaz comentou em voz alta, só para Clara ouvir. Coitada, saiu da casa boa do pai para viver de miséria com o fazendeiro. E uma mulher completou, isso é castigo. Quem desobedece pai e mãe não tem bênção. Clara saía cabisbaixa, o coração em pedaços. Cada palavra doía mais do que qualquer dificuldade material. Certa noite, não aguentando mais, desabou no colo de Mateus. Eu sinto falta da minha mãe, do cheiro da minha casa, mas sei que lá não tenho mais lugar. É como se eu tivesse sido apagada da vida deles. Mateus a apertou contra o peito, a voz embargada. Eu sei que dói, Clara, mas você tem a mim, e quando nosso filho nascer, o mundo pode virar as costas, que nós três vamos ser suficientes. Clara fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu acreditar nessas palavras. Mesmo cercada pela crueldade do povo, havia um fio de esperança sustentado pelo amor de Mateus. Mas
No fundo do coração, ambos pressentiam que a vida ainda iria colocar à prova cada promessa que fizeram um ao outro. O sofrimento era grande. Maior ainda estava por vir. O 8º mês de gestação chegou trazendo não apenas a ansiedade pela chegada da criança, mas também um peso que Clara não esperava carregar. O corpo já cansado começou a dar sinais de que algo não ia bem. As tonturas, que antes eram raras, passaram a ser constantes. O inchaço nos pés aumentava a cada dia, e uma febre baixa começou a aparecer durante as noites. Mateus, preocupado, notava cada detalhe. Passava a mão no rosto dela e percebia o calor exagerado. Observava a respiração pesada enquanto ela dormia. Clara, isso não tá normal, disse certa noite ao vê-la com o rosto molhado de suor. A gente precisa chamar Dona Ceissa. Ela, tentando tranquilizá-lo, respondeu com a voz fraca. É só cansaço, Mateus. Logo passa. Não, Clara. Eu conheço a lida da vida dura, mas isso é diferente. Você tá ficando fraca demais. Na manhã seguinte, ele foi até a parteira. Dona Ceissa chegou apressada, com a experiência de quem já havia visto muitos partos, mas também muitos sofrimentos. Ao examinar Clara, o semblante da mulher ficou sério. Ela tá com pressão alta, Mateus. Isso é perigoso tanto para ela quanto para o bebê, disse, firme. Precisa de repouso absoluto e muito cuidado. Clara, deitada, tentou disfarçar o medo. Vai ficar tudo bem, não vai, Dona Ceissa. A parteira segurou sua mão com ternura. Nós vamos fazer o possível, minha filha. Mas você precisa ser forte. Mateus se desdobrava. Cuidava dos animais, do roçado. E ainda passava horas ao lado da cama, enxugando o suor de Clara, preparando chás, tentando alimentá-la mesmo quando ela não tinha forças para comer. O coração dele doía a cada gemido de dor. Numa dessas noites, quando o silêncio do campo só era quebrado pelo som dos grilos, Clara, com voz quase apagada, olhou para Mateus e disse: se eu não resistir, promete que vai cuidar do nosso filho. Ele segurou as mãos dela com firmeza, os olhos cheios de lágrimas. Não fala isso, Clara. Você vai resistir. Nós três vamos viver juntos. É só uma fase ruim. Promete, Mateus, insistiu ela, os olhos marejados. Ele beijou a mão dela com força. Eu prometo, mas nunca vou deixar você ir sem lutar até o fim. O desespero crescia no coração de Mateus. Ele sabia que não poderia perder Clara. Ela não era apenas a mãe de seu filho, era a razão de seus dias, a força que o fazia levantar da cama todas as manhãs. O medo de perdê-la já começava a rondar a casa simples, trazendo uma sombra que nenhum deles conseguia afastar. O amor resistia, mas agora a luta era contra o próprio corpo de Clara, que enfraquecia a cada dia. A esperança ainda estava viva, mas começava a ser sufocada pelo som frio da realidade. E você, já se inscreveu no canal para acompanhar o desenrolar dessa história até o fim? A noite em que Clara entrou em trabalho de parto foi marcada por uma tempestade que parecia pressagiar dor. O vento soprava forte pelas frestas da casa de barro e a chuva batia no telhado como se fosse tambor de guerra. Mateus, nervoso, andava de um lado para o outro, enquanto Dona Ceissa organizava panos limpos e fervia água. Clara gemia de dor sobre a cama simples. O suor escorria por sua testa e suas mãos se agarravam ao lençol com toda a força que ainda tinha. Aguenta firme, minha filha, respira fundo, dizia Dona Ceissa tentando acalmá-la. Mateus se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão de Clara com desespero. Eu tô aqui, meu amor, eu tô aqui. Olha para mim, vai dar tudo certo. As horas pareciam não passar. Cada contração vinha como uma onda gigante, arrancando gritos abafados da garganta de Clara. A parteira fazia tudo o que podia, mas sabia que a situação estava cada vez mais delicada. Até que, depois de muito esforço, o choro esperado do bebê não veio. O silêncio que se seguiu foi como uma lâmina cortando o peito de todos que estavam ali. Dona Ceissa segurou o pequeno corpo e tentou reanimar, mas seus olhos marejados já diziam o que Mateus temia. Ele não resistiu, murmurou, quase sem voz.
Clara, exausta, abriu os olhos e procurou por respostas. Ao ver o semblante abatido da parteira, chorou baixinho, como se sua alma tivesse se quebrado. Meu filho, repetia com a voz fraca. Mateus sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aproximou-se, encostou o rosto no dela e chorou como uma criança. Não pode ser. Ele era nossa esperança, nossa vida. Dona Ceissa colocou o bebê sem vida nos braços de Clara por um instante. Ela o envolveu no pano azul que Mateus havia trazido dias antes e o embalou como se ainda pudesse salvá-lo. Me perdoa, meu anjo. Eu queria tanto você aqui comigo, disse entre soluços. Mateus, tomado pelo desespero, saiu para fora da casa embaixo da chuva, caiu de joelhos na lama e gritou para o céu. Por quê? Por que com a gente? Ela não merece essa dor. Dentro da casa, Clara desmaiou de cansaço, o corpo entregue, o coração partido. Foi preciso horas até que recuperasse os sentidos, mas nada poderia apagar a ferida que agora se abria entre eles. O pequeno quarto que havia sido preparado com tanto carinho, com a cortina azul balançando na janela, virou um lembrete cruel do vazio. A casa ficou mergulhada num silêncio pesado, como se até os pássaros tivessem parado de cantar. E, embora estivessem juntos, Clara e Mateus sentiram naquele momento como se estivessem sozinhos em um mundo de dor. A perda não era apenas de um filho, era como se tivessem perdido parte de si mesmos. O amor ainda estava ali, mas a sombra do luto ameaçava separá-los para sempre. Os dias após a perda foram longos e cinzentos. A casa simples, que antes tinha risos contidos, sonhos sussurrados e esperança, agora estava mergulhada em silêncio. Clara passava horas deitada, olhando para o teto de barro, sem forças para falar ou sorrir. O pano azul, que deveria ser cortina do quarto do bebê, permanecia dobrado em cima da cadeira como uma lembrança cruel do que não veio. Mateus fazia de tudo para levantar Clara, mas também estava destroçado. Tentava esconder o choro, trabalhava no campo até se esgotar, só para não ter que encarar a dor dentro de casa. À noite, porém, não conseguia segurar as lágrimas. Chorava baixinho ao lado dela, acreditando que ela dormia. Certa noite, Clara, com a voz fraca, rompeu o silêncio. Mateus, eu não consigo mais. Cada canto dessa casa me lembra ele. O quarto, a cortina, o pano azul, tudo me lembra o que a gente perdeu. Mateus apertou sua mão, desesperado. Eu sei que tá doendo, Clara, mas a gente pode superar juntos. Nós ainda temos um ao outro. Não me abandona agora. Ela olhou nos olhos dele, as lágrimas caindo sem controle. Mas eu sinto que falhei com você, que falhei com meu filho. Eu não sei se consigo viver esse luto ao seu lado. É como se a dor fosse maior do que o amor. Mateus engoliu seco, como se cada palavra fosse uma faca no peito. Não fala isso, Clara. O amor é o que a gente tem de mais forte. O amor é o que vai curar essa ferida. Mas Clara não conseguia acreditar. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, arrumou uma pequena sacola com roupas e caminhou de volta à cidade. Passou pela praça, onde mais uma vez sentiu os olhares de julgamento, mas já não tinha forças para enfrentar. Chegou à antiga casa e, mesmo recebida com frieza pelo pai, pediu abrigo. Volta pro teu marido, Clara, disse seu Amaro ríspido. Aqui não tem lugar para você. Dona Inês, chorando, interveio. Deixa a menina descansar um pouco, Amaro. Ela perdeu o filho, não tá bem. Com a permissão da mãe, Clara ficou. Mas a distância entre ela e Mateus cresceu como uma parede. Ele foi até a cidade algumas vezes, tentou falar com ela, mas Clara sempre recuava. Eu preciso de tempo, Mateus, dizia com os olhos marejados. Preciso aprender a respirar sem sentir essa dor. Ele voltava sozinho para o sítio, o coração esmagado. Agora, além da perda do filho, carregava o medo de perder também o amor da sua vida. O silêncio que antes era de dor compartilhada transformava-se em... Mateus ainda acreditava que o amor poderia curar tudo, mas Clara, quebrada por dentro, já não tinha certeza. E assim, separados pela tristeza, dois corações que nasceram para viver juntos,
começaram a caminhar em direções opostas, sem saber que o destino ainda lhes reservava uma reviravolta maior do que poderiam imaginar. E você ama histórias emocionantes como essa? Então, deixa nos comentários. Amei a história. O tempo passou. Clara permaneceu na cidade, tentando reconstruir sua vida entre o silêncio da mãe e a frieza do pai. Já não era mais a mesma jovem sorridente que caminhava pelas ruas sonhando com um futuro. Agora, caminhava cabisbaixa, sentindo o peso do luto e a ausência de Mateus. Enquanto isso, Mateus trabalhava no sítio sem descanso. A dor da perda e a distância de Clara o consumiam, mas ele mantinha firme uma promessa. Jamais deixaria de ser digno dela. Mesmo sozinho, continuava a cuidar da casa e do quarto que havia preparado para o filho. Foi nessa época que a verdade começou a vir à tona. O segredo que Mateus carregava em silêncio, por humildade, começou a ser revelado. Numa tarde de feira, um homem mais velho, vindo de outra cidade, reconheceu Mateus. Aproximou-se e, em voz alta, comentou para quem quisesse ouvir: "Esse rapaz aí, vocês sabem quem ele é? Ele é herdeiro das terras dos Farias, uma das maiores famílias da região." Os olhares se voltaram para Mateus. Alguns riram, duvidando. "Herdeiro? Esse aí mal tem onde cair morto", zombou um homem com desdém. Mas o viajante insistiu. "Pode rir quem quiser, mas é verdade. O pai dele abriu mão de uma fortuna para não se corromper em disputas da família e deixou títulos de terra que ainda estão no nome dele. Esse moço, se quisesse, poderia viver de luxo, mas escolheu uma vida simples, de trabalho." A notícia correu rápido. As mesmas bocas que antes cuspiram veneno agora cochichavam com curiosidade. Uns diziam que Mateus era tolo por não assumir sua herança. Outros afirmavam que ele era um homem de caráter raro, que não se deixava corromper pelo poder. Clara, em casa, ouviu os boatos e não acreditou de imediato. Mas uma noite, sua mãe, Dona Inês, entrou em seu quarto e com a voz baixa confirmou: "É verdade, filha. Eu conhecia o pai dele. Homem íntegro, de palavra. Mateus nunca falou porque não se orgulhava de dinheiro, só do trabalho das próprias mãos." Clara ficou em choque. Sentiu as pernas tremerem e o coração acelerar. Então, tudo o que disseram dele era mentira? Ele nunca foi só o fazendeiro pobre. Nunca, minha filha. Ele é mais nobre do que qualquer homem rico daqui. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. As lembranças de Mateus lhe vinham à mente. O jeito que segurava sua mão, a promessa de cuidar dela e do filho, o olhar sincero que nunca escondeu nada. E agora, com o peso da verdade, ela se sentia esmagada pela culpa. No dia seguinte, tomou coragem e foi até o sítio. Encontrou Mateus ao lado do curral, suado, trabalhando como sempre. Ele a viu de longe e parou surpreso. Os dois se encararam em silêncio por alguns segundos, até que Clara, com lágrimas escorrendo, disse: "Por que nunca me contou, Mateus? Por que deixou que eu acreditasse que você era só um fazendeiro pobre?" Ele enxugou o suor da testa, respirou fundo e respondeu com firmeza: "Porque eu nunca quis que você me amasse pelo que eu tenho, e sim pelo que eu sou." Clara desabou em lágrimas, levando as mãos ao rosto. "E eu te abandonei no momento em que você mais precisava de mim, quando na verdade você sempre foi o homem mais rico que eu conheci. Rico de coragem, de caráter, de amor." Mateus se aproximou devagar, colocou as mãos nos ombros dela e com voz embargada respondeu: "Eu não te culpo, Clara. A dor nos separou, mas o amor ainda está aqui." Naquele instante, Clara sentiu que a vida lhe dava uma segunda chance, mas ainda havia um longo caminho de perdão e reconstrução pela frente. O segredo estava revelado. Agora, cabia a eles decidir se iriam permitir que a dor do passado destruísse o futuro, ou se dariam as mãos para enfrentar juntos o que ainda estava por vir. A revelação do segredo não apenas trouxe verdade à tona, como também acendeu no coração de Clara uma chama que ela acreditava estar apagada. Depois de tanto tempo afastada, com a culpa corroendo sua alma,
Ela sentiu que precisava reparar o que havia feito. Precisava, de alguma forma, reencontrar Mateus, não apenas como um homem, mas como o amor de sua vida. Numa manhã clara de domingo, Clara tomou coragem e saiu da casa dos pais. Caminhou até o sítio, agora com passos decididos, mas o coração apertado. Cada metro percorrido pela estrada de terra era uma mistura de lembrança e dor. As risadas das pessoas na cidade ecoavam em sua mente, os cochichos, a rejeição e, sobretudo, o olhar de Mateus quando ela o deixara só. Quando chegou, encontrou-o sentado na varanda de sua casa simples. Ele não a esperava, mas não demonstrou surpresa. Apenas a olhou em silêncio, com um misto de dor e saudade. Eu não sei nem por onde começar, disse Clara com a voz embargada. Mateus se levantou lentamente, limpou as mãos na calça gasta e respondeu. Então começa pelo que está no teu coração. Ela respirou fundo, as lágrimas já escorrendo. Eu errei, Mateus. Errei quando deixei a dor me afastar de você. Errei quando permiti que o julgamento da cidade fosse mais forte do que o nosso amor. Mas eu nunca deixei de te amar. Mateus apertou os olhos, lutando contra a emoção. Clara, você não imagina quantas vezes sonhei em ouvir isso, mas também não imagina o quanto sofri com sua ausência. Eu cuidei dessa casa, desse sítio, como se cuidasse da memória do nosso filho e de você, mesmo quando você não estava mais aqui. Clara se aproximou, tremendo, tocou o rosto dele com a delicadeza de quem tem medo de ser rejeitada. Me perdoa, Mateus. Eu não quero mais fugir. Não quero mais viver sem você. Ele segurou a mão dela contra o peito, onde o coração batia, acelerado. Não há o que perdoar, Clara. Só há o que reconstruir. Se você ainda quiser, podemos recomeçar. Ela desabou em um choro sentido, mas agora havia alívio em suas lágrimas. Abraçaram-se forte, como se fosse a última vez, mas na verdade era o início de tudo outra vez. Naquele dia, sentados lado a lado na varanda, conversaram até o sol se pôr. Pela primeira vez em muito tempo, não havia silêncio pesado nem medo, apenas a certeza de que a vida, por mais dura que fosse, ainda lhes dava uma chance de reescrever a própria história. O reencontro foi inesperado, mas trouxe de volta o que realmente importava. O amor que, mesmo despedaçado pela dor, nunca deixou de existir. Depois daquele reencontro cheio de lágrimas, Clara passou a visitar Mateus todos os dias. Aos poucos, o que havia sido apenas uma aproximação dolorida se transformou em convivência novamente. O sítio voltou a ter vida. Clara ajudava a preparar as refeições, varria a varanda, enquanto Mateus cuidava dos animais. O silêncio, que antes era pesado, foi sendo substituído por conversas, risos tímidos e até lembranças do que viveram. Certa noite, sentados à mesa iluminada apenas pela lamparina, Clara falou com a voz trêmula. Eu nunca vou esquecer nosso filho, Mateus. Cada vez que penso nele, dói como se fosse agora. Mas eu sei que não podemos viver apenas da dor. Eu quero que essa lembrança nos una, não que nos separe. Mateus respirou fundo, olhando para o prato vazio à frente. Clara, o dia em que ele se foi, eu achei que também tinha perdido você. Achei que o destino tinha arrancado de mim tudo o que eu tinha de mais valioso. Mas agora eu vejo que mesmo com a dor, ainda temos a chance de construir algo. Talvez não da forma que sonhamos, mas do jeito que Deus permitir. Ela segurou a mão dele com força. Eu não quero mais fugir. Se for preciso enfrentar a cidade inteira, enfrento. Se for preciso encarar meu pai de novo, eu encaro. Mas não quero mais ficar longe de você. Os olhos de Mateus marejaram. Ele se levantou, foi até o quarto que preparara para o bebê e voltou com o pano azul nas mãos. Colocou-o sobre a mesa, diante dela. Esse pano era para ser a cortina do quarto do nosso filho. Eu guardei, mesmo sem coragem de olhar. Mas agora eu vejo, ele não precisa ser lembrança de dor. Pode ser símbolo de um recomeço. Clara passou os dedos pelo tecido, as lágrimas caindo sobre o pano. Vamos usar ele para algo bonito, Mateus. Para lembrar que mesmo com a perda, ainda estamos vivos.
Naquele momento, se abraçaram com tanta intensidade que parecia que o mundo todo desaparecia. Não havia mais a cidade, nem as críticas, nem os olhares de julgamento. Apenas dois corações que, mesmo quebrados, ainda batiam juntos. Na semana seguinte, decidiram que fariam algo maior. Clara sugeriu: tem tantas crianças órfãs nessa região, tantas que sofrem sozinhas como nós sofremos. E se a gente abrisse nossa casa para elas? Mateus, emocionado, sorriu. Transformar a dor em esperança? Isso, Clara. Esse pode ser o nosso destino. O perdão, enfim, havia acontecido. Não apenas o perdão de um para o outro, mas o perdão que deram a si mesmos. Aceitaram que o passado nunca seria apagado, mas que o futuro poderia ser escrito com amor. E assim, diante de todas as perdas, eles encontraram a maior riqueza, a união. Uma união tão forte que mesmo o luto mais profundo não conseguiu destruir. O público de São Bento, que antes ria, começou a enxergar neles algo maior do que qualquer escândalo. A coragem de reerguer-se, a nobreza de perdoar e o milagre de permanecerem juntos mesmo depois de tudo. Naquele abraço final, o pano azul entre as mãos, Clara e Mateus selaram não apenas o reencontro, mas a promessa de que juntos jamais se deixariam cair outra vez. O tempo mostrou que Clara e Mateus não estavam destinados apenas a carregar a dor da perda. A tristeza, que parecia insuportável, acabou se transformando em combustível para uma vida de compaixão. Unidos novamente, abriram o coração e a casa para crianças que não tinham ninguém. Aquele quarto que antes guardava silêncio e lágrimas passou a ser preenchido com risadas, passos apressados e o som de pequenas vozes chamando por eles. O pano azul, antes símbolo de luto, foi transformado por Clara em uma colcha, costurada com carinho, que cobria a cama das crianças. Cada ponto dado na costura parecia uma oração, um pedido para que o amor fosse sempre maior que a dor. A cidade, que antes riu, agora se calava. Poucos, os mesmos que zombaram, começaram a respeitar e até se envergonhar. O casal que foi ridicularizado se tornou exemplo de dignidade e coragem. E seu Amaro, com o coração duro de pai orgulhoso, certa noite apareceu no portão do sítio. Não disse muito, apenas olhou a filha e murmurou: eu errei com você, Clara, mas nunca deixei de te amar. Clara chorou ao ouvir aquelas palavras e Mateus, com a grandeza que sempre teve, apenas respondeu: o que passou não importa mais. O que importa é que ela nunca deixou de ser sua filha. Assim, o ciclo de dor se encerrou. Aquele amor que nasceu em meio a julgamentos e se fortaleceu na desgraça, renasceu como esperança. Clara e Mateus não recuperaram o filho que perderam, mas encontraram uma família ainda maior, construída com generosidade, perdão e amor verdadeiro. E no coração de cada um que ouviu essa história, ficou gravada a certeza de que, mesmo no sofrimento mais cruel, pode existir um recomeço capaz de emocionar o mundo inteiro. E você, o que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber. Se essa história tocou o seu coração, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder as próximas e compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor é mais forte que a dor. E agora clique na próxima história que já está aparecendo aí na tela. Nos vemos lá.